Olá! Hoje vamos falar sobre uma profissão fascinante e que muitas vezes a gente não entende direito: a do psicoterapeuta. O que é preciso para se tornar um? Quais são as regras, as responsabilidades? A gente vai desvendar essa jornada e olha, tem umas coisas aqui que talvez surpreendam muita gente. Então, vamos lá. Para começar, já vou jogar uma pergunta no ar que, bom, a resposta dela é, no mínimo, surpreendente. E aí, quem pode de fato exercer a psicoterapia? A gente tende a pensar que a resposta é óbvia, né? Mas a coisa não é bem assim, pelo menos quando a gente olha a regulamentação aqui no Brasil. Pois é, olha só que interessante. O título psicoterapeuta em si não é exclusivo de quem fez psicologia. A grande questão legal é a seguinte: a pessoa não pode se chamar de psicólogo. É isso que a lei protege. Claro que isso gera toda uma discussão super importante sobre formação, qualificação, mas legalmente falando, essa é a regra do jogo. E no fundo, a psicoterapia é isso aqui. É um processo muito delicado, muito profundo. Essa imagem da chave para mim é perfeita. Ela captura a essência da coisa. É um profissional que recebe a confiança, a chave mesmo, para ajudar uma pessoa a acessar e entender o que se passa na própria mente. Ok, mas agora vamos focar no caminho de quem é psicólogo e quer se tornar psicoterapeuta. E, gente, esse caminho é bem específico e super rigoroso. É uma jornada longa, cheia de etapas. E aqui está um ponto fundamental. O diploma de psicologia é só o primeiro passo. É a base de tudo. A formação de verdade para ser psicoterapeuta começa depois da faculdade. É uma especialização, um mergulho que exige muito estudo, muita prática com supervisão, é um compromisso contínuo. Tá, mas como é essa formação na prática? O que ela envolve? Posso adiantar que não é só sentar e ler um monte de livro, não. A estrutura é bem mais complexa e bem mais profunda. Toda essa formação se apoia em algo conhecido como o tripé da formação. Pensa num banquinho de três pernas, sabe? Uma não vive sem a outra. Esse tripé junta o estudo teórico, a supervisão da prática com alguém mais experiente e a terapia pessoal do próprio terapeuta. É isso que garante que o profissional se prepare por completo. E essa citação, ela é poderosa. Ela diz que a principal ferramenta de trabalho de um terapeuta é ele mesmo, a pessoa dele. Com tudo que vem junto, personalidade, história de vida, consciência, tudo. E é por isso que a terapia para o próprio terapeuta não é um luxo, sabe? É uma necessidade, para que as questões pessoais dele não acabem atrapalhando o tratamento de outra pessoa. Faz todo sentido, né? Beleza, já entendemos a base da formação. Agora vamos para uma parte mais prática, mas super séria: as responsabilidades do dia a dia. Porque a prática clínica vem com um monte de deveres éticos e legais bem rigorosos, principalmente na hora de documentar tudo. Então, não é se quiser, anota. É obrigatório. Tem uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que detalha tudo o que precisa ser registrado, desde a identificação de quem é atendido, os objetivos, a evolução do caso, tudo. E isso não é só burocracia. É para garantir que o trabalho seja contínuo, transparente e para proteger todo mundo. E depois que o tratamento acaba, não dá para simplesmente jogar tudo fora. Esses registros têm que ser guardados, e bem guardados por um período mínimo de 5 anos. Essa é a regra geral. Mas segura essa. Quando a gente fala de prontuários, que são considerados documentos de saúde, a coisa fica ainda mais séria. Aí o prazo de armazenamento pula para, no mínimo, 20 anos. 20. Isso já dá uma ideia do peso e da seriedade da informação que esses profissionais guardam. E tudo isso, a formação, o tripé, as regras de registro, os prazos, tudo isso nos leva de volta para a nossa ideia principal. Amarra tudo numa coisa só: a imensa responsabilidade dessa profissão. Olha aí a nossa imagem da chave de novo. E agora ela faz ainda mais sentido, né? Toda aquela formação super rigorosa, o tripé, as regras de documentação, nada disso é à toa. É toda a preparação necessária para que um profissional tenha a competência e a ética para segurar essa chave, a chave da mente de uma pessoa, que é um lugar de uma vulnerabilidade, de uma confiança gigantescas. E a gente termina com essa reflexão. Aquela frase, com grande habilidade vem grande responsabilidade, se encaixa perfeitamente aqui. Porque a psicoterapia é muito mais do que uma técnica. É um pacto de confiança. Então fica a pergunta: o que significa de verdade carregar essa chave? O que significa ser a pessoa que ajuda a abrir portas? Portas que às vezes ficaram fechadas por uma vida inteira. É algo para se pensar.